Pela primeira vez em uma COP, aqui na COP 30 em Belém do Pará, existe uma AgriZone. Realizada pela Embrapa, é um espaço para discutir agricultura e pecuária de forma sustentável. E além deste espaço, a Embrapa criou um grupo de trabalho que discutiu e montou um documento e trouxe para participar das discussões na COP 30. Noticiário Tortuga, direto da COP 30, estamos em Belém do Pará, a COP aqui no Brasil, e estamos num espaço que pela primeira vez acontece dentro de uma COP, que é a AgriZone, um espaço criado pela Embrapa e que trouxe agricultura, pecuária e várias tecnologias para os produtores implementarem nas suas fazendas, que vão diminuir a emissão de carbono, que vão aumentar a produtividade, dentre vários outros fatores que podem ser encontrados aqui dentro. E aqui também na COP 30 a Embrapa realizou, ela criou um grupo de trabalho e pesquisa para criar um documento sobre a nossa agropecuária, sobre a nossa agricultura e a pecuária, para falar sobre a agricultura tropical, sobre o trabalho que é desenvolvido nessa região tropical aqui no Brasil. E a coordenadora desse grupo é a Mariana, que está aqui do meu lado, vai conversar com a gente agora. Mariana, obrigado por conversar aqui com o Noticiário Tortuga, bem-vinda. Muito obrigada, eu que agradeço a oportunidade. Conta pra gente um pouco mais sobre esse documento, que eu já falei aqui para a nossa audiência. O que consiste esse documento? Esse é um documento de posicionamento estratégico da pecuária, onde a gente traz, com base na ciência, as evidências que demonstram como que a nossa pecuária evoluiu nos últimos anos, né? Especialmente a partir aí dos últimos 30, 50 anos, que é o período, inclusive, de existência da Embrapa. A Embrapa tem 52 anos, a nossa unidade do gado de corte tem 50 anos. E então a gente trouxe um apanhado geral de como foi a evolução da pecuária, como que ela vem ao mesmo tempo desempenhando esse papel de que ela sim contribui para as emissões de gases de efeito estufa, mas ao mesmo tempo ela também ela sofre esses efeitos das mudanças climáticas e como a gente trabalha então sistemas de produção e tecnologias para que as propriedades possam ser resilientes a essas mudanças, que elas possam, apesar das mudanças, continuarem sendo sustentáveis, sendo produtivas, sendo lucrativas, né? Porque parece que agora a gente também só fala de carbono, a gente esqueceu de falar um pouco da lucratividade, mas para a gente poder, o produtor poder de fato entregar, né, os serviços ambientais que se espera de uma propriedade rural, ele precisa ser viável economicamente, né? Então, e a gente traz isso numa forma muito leve, é uma linguagem bem acessível, totalmente baseada nas evidências científicas, dos experimentos que a gente trabalha há muitos anos. A gente tem experimentos de longo prazo com mais de 30 anos, com toda essa parte de análise de solo, de carbono no solo, de carbono na biomassa. Então, ele é muito embasado cientificamente e é isso que a gente tenta trazer justamente evidências e argumentos para que a gente possa estar melhor preparado para qualificar esse debate e sair de questões ideológicas ou de questões, às vezes, nem ideológicas, às vezes por uma falta de compreensão mesmo. Às vezes uma questão técnica, porque vários documentos que são entregues na COP, eles analisam dados de uma agricultura, de uma pecuária que acontece na Europa, nos Estados Unidos, e não de uma agricultura e pecuária tropical como é a nossa, né? Exato, a gente falou bastante disso aqui, né? Sobre a tropicalização das métricas, a importância, né, de nós avançarmos nessa discussão, e a ciência, ela precisa ter voz, ela precisa ter oportunidade de dialogar, de debater, né? Então, o campo da pesquisa, ele é aberto à discussão, né? E quando a gente fala então da tropicalização, o que a gente está discutindo será que as métricas que estão sendo colocadas, elas de fato nos representam, elas de fato representam a pecuária tropical, que é baseada em pasto, que é
que usa poucos grãos, né, tradicionalmente a gente usa mais na fase da terminação, especialmente, e que está dispersa em vários biomas. Será que são todos iguais? Todos os sistemas de produção são iguais em termos de emissão? Então essas são as perguntas que movem o trabalho. Agora, é claro, a gente precisa de trabalhos robustos, de trabalhos que tragam cada vez mais dados, que integrem esses dados para formar grandes bases de dados, porque sem isso os organismos internacionais não têm condições também de fazer nenhum tipo de alteração, né, das suas métricas e das suas metodologias. Nós é que temos que fornecer isso para eles poderem considerar e avançar também. E é um documento muito extenso que analisa todas essas condições, mostra na prática, né, com dados, todos esses números. O que de relevante você pode trazer aqui para a gente, assim, só para dar um exemplo do que vocês inseriram no documento? Tá. Na verdade, ele não é tão extenso, a gente se preocupou inclusive com isso, né, com a linguagem, a gente se preocupou com quais são as mensagens que a gente gostaria de passar e que fosse um documento enxuto, para que as pessoas realmente leiam, né? Porque a gente faz um documento extenso e ninguém lê hoje em dia, né? Então, a principal mensagem é que a pecuária pode ser parte da solução, desde que a gente faça uma boa gestão dessa propriedade, incorporando as tecnologias que já estão disponíveis. A gente precisa também de um ambiente acolhedor, né? Um ambiente que favoreça o desenvolvimento da própria pecuária, né? Então, com crédito, com assistência técnica, com extensão rural, com a questão de acompanhamentos de mercado, porque o mercado também tem muitos produtores que têm dificuldade de comercializar o seu negócio, a questão de regularização, né, também fundiária, ou seja, a gente não vai falar de tecnologia se a propriedade estiver irregular, estiver com problemas cadastrais. Então, a gente precisa olhar a propriedade de uma forma mais global, uma forma mais holística, e não adianta só olhar a tecnologia, né? Tem vários aspectos não tecnológicos que podem limitar a capacidade do produtor de usar as tecnologias. A gente precisa entender isso para poder atuar, né? Então, o documento traz essa visão. E você me perguntou sobre os destaques. Eu destacaria, talvez, a gente fala muito já de produtividade, da importância de aumentar a produtividade, a produção. Mas eu acho que a gente traz, além disso, a gente traz um olhar para as métricas, como você colocou, a questão do investimento, a importância do investimento em ciência e tecnologia, investimentos não só em montante, mas em regularidade desses investimentos, porque essa oscilação, para nós da pesquisa, ela pode limitar também a nossa capacidade de trazer respostas e tecnologias para o setor. E a gente também destaca o papel, isso é também um debate meio relativamente novo aqui no Brasil, lá fora já se fala muito, mas aqui eu acho que a gente ainda está começando, que é a pecuária dentro da economia circular. Para outras cadeias se fala muito de economia circular, mas a pecuária não, pecuária de corte não. A gente tem uma ideia às vezes equivocada de que a pecuária de corte não faz parte disso. Sim, ela faz, a bioeconomia, ela presta serviços ecossistêmicos. Agora, a gente precisa avançar nesses estudos, a gente precisa comprovar o quanto que esses serviços ecossistêmicos estão realmente contribuindo para a redução de gases de efeito estufa, para sequestro de carbono, para retenção hídrica, enfim, é uma infinidade de olhares e perspectivas que a gente tem que ter na pecuária e que às vezes a gente não está olhando. Então o documento chama atenção para isso. E esse documento entregue agora na COP, quais suas expectativas aí para depois desse passo? Em primeiro lugar, né, esse papel aqui que vocês fazem de dar essa divulgação, essa oportunidade de divulgar o documento é fundamental, porque não adianta ele ficar numa gaveta, né? Então ele já está disponível na nossa página da Embrapa, né? Tanto em inglês quanto em português. A gente também tem algumas cópias impressas, então a gente está entregando para pessoas chaves da cadeia, para os negociadores também, a gente vai fazer chegar esse documento a eles. Então é isso, aos poucos a gente ir mobilizando para que essa conversa ela renda bons frutos e é um processo. A gente não tem nenhuma expectativa que vai causar um impacto, né, imediato. Isso é uma conversa, talvez uma provocação, né? Mas é um começo de uma conversa. A gente ainda vai
e certamente a gente sabe que vão ter pessoas ou grupos que podem não concordar e vão nos procurar e a gente vai conversar e é isso. Precisa começar, né? Tem que conversar e tem que começar, exatamente, as duas coisas. E começou muito bem, e a Embrapa sempre muito parceira da agropecuária no Brasil, né? E fazendo um belíssimo evento, um belíssimo trabalho e entregando aqui também um belíssimo evento aqui na AgriZone. A gente agradece pela participação e por dividir esse conteúdo aqui com a gente. Obrigado. Eu que agradeço. Parabéns para vocês e vamos juntos aí nessa caminhada, né? Muito obrigado pela sua audiência. O Noticiário Tortuga é de segunda a sexta-feira, às 4 horas da tarde, aqui mesmo no YouTube. Então aproveite e inscreva-se aqui no nosso canal. E também continue nos acompanhando, porque voltamos com mais episódios aqui direto da COP30 em Belém do Pará. Um forte abraço e eu te encontro no nosso próximo episódio.